Fala galera, aqui é o Cifa do Tipologia Descomplicada. Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje é quais são as principais diferenças entre INTP e INTJ. Essa foi uma pergunta mandada por uma pessoa que acompanhou um vídeo anterior nosso, o Eric Oliveira. Ele pediu pra gente, ele fez um elogio. Muito obrigado, Eric, por assistir o nosso vídeo, por gostar do conteúdo, e fez uma pergunta pra gente, né? Quais seriam as principais diferenças entre INTP e INTJ? E é isso que eu vou responder hoje. Então, para responder essa pergunta, eu preparei aqui um PowerPoint bem simples, básico, pra gente conversar sobre isso, né, de forma bem direta. E as diferenças entre INTJ e INTP são muitas, na verdade, são tipos muito diferentes. O que eles têm de semelhança são coisas básicas e pequenas comparado ao tamanho das diferenças desses dois tipos. Então vamos lá. O que eles têm em comum? Ambos são tipos pragmáticos, ou seja, são tipos que valorizam acima do coletivo a autonomia própria, seja autonomia para tomar decisão, seja autonomia para fazer seus projetos, enfim, para viver a vida, né? São tipos que preferem deixar o coletivo em segundo plano e pensar primeiro na autonomia. São tipos que não gostam não são coletivistas, né? Geralmente são as pessoas que preferem trabalhar sozinhas, por exemplo, principalmente porque ambos são os dois tipos introvertidos, né? Como eu pontuei aqui também. São tipos que, por serem introvertidos, eles preferem que as pessoas venham até eles e iniciem uma conversa, né? Eles ficam mais confortáveis quando uma pessoa inicia uma conversa, começa um assunto com eles, do que quando eles têm que introduzir esse assunto. Então, eles geralmente, né, todos os tipos são introvertidos, né, e esses dois não são exceção, eles são aqueles tipos que ficam esperando a pessoa começar a conversa, porque eles se sentem mais confortável quando o extrovertido inicia um assunto e eles não têm que, né, fazer esse papel de iniciar a conversa. Outro ponto em comum neles são tipos extremamente sistemáticos. Esses dois tipos são tipos que eles seguem um sistema para tudo na vida deles. Então, eles têm um sistema para os projetos deles, eles têm um sistema para a rotina deles, a rotina então é tudo para esses dois tipos, porque eles seguem um sistema, né? Ser sistemático também tem muito a ver com geralmente são aquelas pessoas que vão te falar, olha, o melhor jeito de fazer isso, de fazer essa coisa que você precisa fazer é tal jeito. Então o sistemático, eles são tipos que eles buscam um sistema e o melhor jeito de fazer as coisas dentro do sistema que eles seguem, né? Então eles não são assim como os tipos não sistemáticos, que são os tipos que buscam, o que eu ganho com isso? Ou o que o fulano ganha com isso? Eles se perguntam, qual o melhor jeito de fazer isso? Né? Então essas são as semelhanças, né, entre esses tipos. Inclusive todos os NT são pragmáticos e sistemáticos, né? Então por isso que eles têm isso em comum. Já as semelhanças, as diferenças, vou passar aqui pra gente. As diferenças são muitas, né? Começando pelas funções cognitivas, que nenhuma delas são iguais no INTP e no INTJ, né? O INTP ele tem o pensamento introvertido e o INTJ tem pensamento extrovertido. O INTP tem intuição extrovertida e o INTJ tem intuição introvertida, assim como as funções de sensação e de sentimento também são trocadas, né, entre ambos. Mas, como eu estava falando do jeito que eles se comunicam, se expressam, eu vou continuar, né, nessa diferença. O INTP, ele tem uma maneira de se comunicar muito indireta, então geralmente ele não vai ser uma pessoa de poucas palavras. Quando ele expressa um ponto, o INTP, ele expressa de maneira informativa e não direta. Então ele por exemplo, ele vai prolongar, vai entrar em tangentes, ele é um tipo um pouco mais prolixo. Já o INTJ não, é um tipo bem direto. Eles geralmente
quando eles precisam de alguma coisa ou eles querem comunicar alguma coisa, eles vão ser o mais direto possível, né? Então lembrando que há uma preferência na comunicação, né? Todos os tipos podem ser indiretos, todos os tipos podem ser diretos, mas a preferência, né? O mais comum para o INTJ é ser direto e para o INTP é ser indireto. Outra diferença em como eles se expressam é o foco em resultado no INTP. Geralmente, quando ele está conversando e expressando as opiniões dele, ele vai focar em resultados. Então, ele vai falar mais de resultados, né? Aquilo que ele visualiza como o resultado final do raciocínio dele, né? E geralmente os tipos focados em resultado também têm uma tendência a fazer as coisas no próprio tempo, a fazer as coisas de uma forma um pouco mais calma. Eles conversam de maneira calma, mais devagar. Já o INTJ, que é um tipo de progresso, ele é mais focado em movimento, mais focado em progresso, né? Eles são mais focados no processo das coisas, como as coisas, não necessariamente o resultado, apesar de eles pensarem no resultado, mas eles geralmente vão ser as pessoas que vão conversar mais sobre o processo. E também vão fazer as coisas, vão tomar decisões de maneira mais rápida, vão conversar um pouco mais rápido também, não são assim como o INTP, que é um tipo que fala devagar, com mais pausa, que vai pensar no resultado, não. O INTJ é um tipo que ele é movimento, ele fala rápido, ele se expressa rápido, ele toma decisões rápidas. Então essas são grandes diferenças entre esses tipos no que diz respeito a como eles se comunicam, né? Agora, quanto às funções cognitivas, aí é um mundo de diferenças, né? O INTP ele é mais focado no pensamento introvertido, que é um pensamento lógico, né? Por exemplo, se as baleias são mamíferas, então quer dizer que elas mamam. Isso é um raciocínio lógico. Então é assim que o INTP pensa. Já o INTJ não, ele não faz esse tipo de relacionamento lógico, né? Tipos com pensamento extrovertido são racionais, então eles vão trazer referências, né? Eles vão, ao invés de fazer raciocínio lógico, eles trazem raciocínio racional, que é aquele que engloba pensamento extrovertido, de outras fontes, pensamento de fora. Então o INTJ é um tipo que ele tem essa consciência do que os outros pensam, de qual é o pensamento coletivo das coisas. E INTP não, ele tem mais consciência do que ele pensa, né, da própria lógica. Assim como acontece com a intuição introvertida do INTJ, que é basicamente uma consciência plena daquilo que o INTJ quer para o futuro dele. Então ele consegue ter uma visão ampla e longa do próprio futuro e daquilo que ele quer conquistar. Já o INTP, ele não tem essa capacidade de intuição. A intuição extrovertida, ela é focada no futuro de outros. Então, geralmente, o INTP, ele é o tipo que vai pensar no futuro coletivo, né? O que nós queremos fazer. E INTJ é o que eu quero fazer, porque a intuição introvertida é introvertida, então é a minha intuição, né? Já a intuição extrovertida é a nossa intuição, né? O nosso destino. A intuição introvertida é o meu destino, né? Assim como o sentimento introvertido do INTJ, que é a terceira função, né? Apesar de muitas pessoas acharem que a gente não tem consciência da terceira função, a gente tem muita consciência. Então o INTJ ele sempre sabe o que ele está sentindo, ele sabe quais são os valores dele. Geralmente aquilo que ele quer, a NI, está ligado aos seus valores internos, né? Esse sentimento introvertido. Muito apesar da terceira função ser uma função que é considerada infantil, né, ela tem um papel muito importante nessa hora de identificar, né? Já o INTP ele não tem praticamente nenhuma consciência dos valores dele, dos próprios sentimentos. Os tipos com sentimento extrovertido, né, eles têm consciência, o INTP no caso, do que os outros sentem, dos valores dos outros, dos valores do grupo, mas dos próprios valores eles não têm muita consciência. Isso acontece com todos os tipos, os TPs, né, que tem consciência alta de pensamento introvertido e consciência baixíssima de sentimento introvertido.
E aí vem a próxima grande diferença entre esses tipos, que é qual a insegurança deles. A insegurança, eu já mencionei aqui no nosso canal, que a insegurança está ligada com a função inferior. Então, a função inferior do INTP, sendo um sentimento introvertido, é um tipo que vai apresentar uma insegurança com o que os outros sentem. Então, é um tipo que ele tem medo de que as pessoas não gostem dele, ele tem medo de não se sentir útil, né? De não colaborar com as pessoas que ele gosta da melhor maneira. Então, quando ele consegue superar essa insegurança, o INTP é um tipo que ele cuida muito das pessoas, né? O sentimento extrovertido deixa de ser essa função de medo, de insegurança, e se torna uma função de muito carinho e cuidado, suporte, né, com aquelas pessoas que ele gosta. Já a INTJ ele não tem esse problema, muito pelo contrário, a INTJ tem consciência quase nula de sentimento extrovertido, então, inclusive é daí que vem a fama, né, do INTJ de ser frio e calculista, justamente porque eles não têm consciência de sentimento extrovertido, né, então eles não entendem, não entendem o que as outras pessoas sentem, basicamente. Então eles não têm esse problema que o INTP tem. Porém, eles têm um problema da sensação extrovertida inferior. O que é a sensação extrovertida inferior? É a insegurança com a performance. Sensação extrovertida é você dar experiência para os outros. Tipos com sensação extrovertida são tipos que valorizam performance, né? Então o INTJ ele paga de frio e calculista aí na internet, mas a grande verdade é que ele tem muito medo de como as pessoas percebem eles e como as pessoas avaliam a performance deles. Então a sensação extrovertida está muito ligada com a intuição introvertida também deles, porque eles têm aquela visão do futuro do que eles querem, né? Mas eles têm medo de realizar. Então, de não performar, de não ter essa performance que eles mesmos esperam deles e que eles acreditam que as outras pessoas esperam deles. Já o INTP não tem esse problema nem de longe, porque a sensação introvertida, que é a terceira função deles, não tem nada a ver com performance, né? A sensação introvertida é aquela necessidade de conforto, de segurança, é a memória de longo prazo, né? Então, essa é uma grande diferença também. O INTJ tem memória de curto prazo, uma memória muito ruim em longo prazo, porque todos os tipos de sensação extrovertida têm uma memória de longo prazo péssima. Já o INTP, ele tem uma memória de longo prazo ilimitada, ele consegue lembrar com clareza de detalhes as coisas que aconteceram na infância, na adolescência, ele consegue basicamente, ele tem essa capacidade de praticamente resgatar qualquer memória que ele queira a qualquer momento. Já a INTJ não, é memória externa, né? A sensação extrovertida é uma memória externa. É aquele tipo que ele só vai lembrar de algo se ele tiver ali um totem, por exemplo, uma foto de um momento que ele viveu, uma viagem que ele fez, ele traz uma lembrança, aquilo lá, as memórias ficam guardadas de forma externa. Então a memória de longo prazo do INTJ é péssima. Esses são só alguns pontos, assim, de maneira bem direta, das diferenças desses dois tipos. Espero que possa colaborar para você descobrir se você é INTP, se você é INTJ. A gente vai continuar gravando mais vídeos, então deixa aqui sua pergunta. Sua pergunta pode ser o nosso próximo assunto aqui no vídeo. Não esquece de curtir o vídeo para ajudar a gente, né, a crescer o canal, assinar o canal. Clica no sininho também para você receber as notificações e até a próxima.